Vamos falar sobre um assunto sério e importante agora no Tribuna? Cuidados com a coluna. Eu recebo agora o doutor Paulo Cavalli, ortopedista. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso Tribuna, viu? Muito obrigado. Boa noite, Fábio. Boa noite. Ô, doutor, eu particularmente tenho muitas frequentes dores de coluna. Agora já não mais tanto, né? Porque tenho me cuidado um pouco mais, perdi muito peso também. Agora, eu vejo que as pessoas, de uma maneira geral, têm muitas lesões medulares. E nós poderíamos considerar, por exemplo, esse quadro de dores na coluna ou de lesões medulares um problema de saúde pública? Então, boa noite, Fábio. Essas duas doenças praticamente relacionadas às dores e às lesões medulares são duas situações que realmente são de saúde pública. As dores, porque existem diversas causas que podem provocar dores na nossa coluna vertebral, desde doenças relacionadas a problemas posturais, de sobrecargas mecânicas, as doenças degenerativas da nossa coluna com o passar do tempo, com o nosso envelhecer, então as doenças, as artroses, as lesões discais, estenoses de canal. E as lesões medulares, especificamente, elas estão muito relacionadas aos traumatismos, aos acidentes. E aí existem uma diversidade de traumatismos e de acidentes que podem produzir a lesão medular. Existem outras doenças que produzem a lesão medular, como uma metástase, um tumor ou uma deformidade que é muito acentuada e muito progressiva, mas os traumatismos são as causas mais frequentes de lesões medulares. Vamos tentar identificar um pouquinho? Por exemplo, o sobrepeso, a pessoa que ela está exageradamente acima do seu peso convencional, pode causar uma lesão nesse sentido? Pode. O sobrepeso aumenta a sobrecarga sobre as estruturas vertebrais e essa sobrecarga, por um tempo prolongado, acaba produzindo uma degeneração, um desgaste precoce de algumas estruturas da nossa coluna, como o disco intervertebral, que é como se fosse o nosso amortecedorzinho ali entre as vértebras, e o peso acentuado acaba produzindo uma degeneração, podendo ocasionar hérnia de discos ou artroses, que são lesões das cartilagens, das articulações posteriores, ou seja, essa sobrecarga mecânica pelo peso acaba produzindo dor por esses fenômenos degenerativos e de sobrecarga. Mas uma coisa que é muito importante é o fato, não necessariamente o peso como uma unidade isolada. O que é muito importante, na verdade, é a constituição corporal. Porque às vezes a pessoa está em um peso um pouco acima do normal, mas tem uma massa muscular que acaba sustentando a nossa coluna e aí acaba protegendo. Então, o fato de um paciente, por exemplo, num caso extremo, um paciente que tem uma obesidade mórbida e que eventualmente tem uma sobrecarga muito grande, muitas vezes ele sofre uma cirurgia bariátrica para diminuir esse problema e esse peso. E a diminuição do peso, ele ocorre de uma maneira em que ocorre a perda da massa de gordura, mas também a massa muscular. E isso pode diminuir a sustentação também. Então não é só o peso de uma maneira isolada, mas a constituição, ou seja, um paciente perder peso, mas seletivamente perder mais gordura, porque se ele perde peso de uma maneira inadequada, ele acaba perdendo mais massa muscular do que a gordura. Então, tem que ter muita orientação para que realmente haja uma diminuição de peso e ele mantenha a sustentação, a estrutura muscular. Nós vamos continuar esse assunto. Eu vou dar um recadinho, volto já já. Doutor, olha, eu queria falar um pouquinho sobre algumas situações do dia a dia que nós acabamos encontrando. Por exemplo, eu que dirijo bastante, utilizo, claro, como todos nós, o cinto de segurança. De verdade, o cinto de segurança reduz a incidência de acidentes com lesão na coluna?
Isso, Fábio. Ele reduz bastante. O advento da obrigatoriedade de usar o cinto de segurança, ele diminuiu assim, de sobremaneira as lesões traumáticas na nossa coluna vertebral. Inicialmente tinha-se o cinto, que era aquele cinto 2 pontos, aquele cinto transversal, em que ele produziu uma redução relativamente pequena, mas o cinto de segurança de 3 pontos, esse sim diminuiu de uma maneira drástica as fraturas da nossa coluna lombar e da coluna torácica. Aquele que é na transversal. Que é na transversal. Né? Tá. Esse cinto reduziu de uma maneira assim dramática. E o grande problema com relação aos acidentes, aí acabou estando relacionada às lesões da nossa coluna cervical, porque o cinto de segurança não protege de uma maneira eficaz das lesões da nossa região cervical. E aí o advento do airbag ajudou aí o que restava com relação à proteção da parte nobre do crânio e da nossa coluna cervical. Então a composição do cinto de 3 pontos mais o airbag diminuiu de uma maneira realmente bastante significativa. Olha, tem uma pergunta aqui que está chegando. Boa noite, Fábio e Dr. Paulo. Eu estou com um formigamento no antebraço e na mão esquerda. Isso pode ter alguma relação com algum problema na coluna? E ele faz uma outra questão sobre mega apófise, é isso? É isso? Está perguntando se é grave. Essa questão com relação ao adormecimento ou formigamento no nosso membro superior, existem várias situações que podem provocar esse adormecimento. Tá. Desde uma alteração vascular, às vezes, alguma alteração arterial, venosa, muitas vezes alguma alteração de nervo periférico, alguma alteração do nervo mediano, que é muito comum, e as pessoas muitas vezes referem àquela síndrome do túnel do carpo, mas pode sim estar relacionado à nossa coluna cervical, porque o nosso membro superior, ele tem toda a inervação partindo da nossa coluna cervical. Então, algum comprometimento, alguma hérnia discal na região cervical pode ter uma compressão dessa raiz e provocar um adormecimento, um formigamento. Então, é fundamental que procure um médico, um especialista, para que faça a diferenciação e o diagnóstico correto dessa situação. Mas e no caso da mega apófise? A mega apófise, existe... Está perguntando se é grave. Isso, não, na verdade a mega apófise está muito relacionado na região lombar. Quando existe na última vértebra, na quinta lombar, a parte lateral, que é o processo transverso, ele é um pouquinho mais largo. Tá. E esse processo transverso mais largo, ele altera um pouquinho a mecânica da função entre a quinta vértebra lombar e sobrecarrega o disco de cima. Mas é uma situação que, bem orientado pelo médico, em que ela, por si só, não é um problema. É uma alteração congênita que algumas pessoas nascem com esse processo transverso mais largo. Com relação à parte cervical, eu não sei, existe uma situação que é parecida com o que ocorre na região lombar, mas que na verdade seria uma costela cervical e que ela é uma costela onde não deveria ter na sétima vértebra, e esse ossinho mais lateral pode comprimir a raizinha do nervo e produzir uma compressão e produzir um reflexo, né, da dor, é isso? É porque comprime a raiz do nervo e essa compressão mecânica irrita essa raizinha do nervo e aí a transmissão do impulso nervoso fica alterado, produzindo esse adormecimento. Então, assim, a mega apófise transversa, a gente se refere à coluna lombar, principalmente na quinta vértebra. E a costela cervical, a essa situação que eu coloquei, que é na última vértebra cervical. Olha só, boa noite, Fábio e Dr. Paulo. Doutor, eu só consigo dormir de lado à noite, a noite toda. E eu tenho outras posições, no caso, eu tenho dor nas costas. Isso pode ser um problema grave de coluna? É Roberto de Santa Cruz, do Rio Grande do Sul, que está nos acompanhando e perguntando. Então, essa situação
de ter dor ao dormir em algum tipo, em alguma posição, ela pode ter algum relacionamento com alguma alteração na nossa coluna. Normalmente está relacionada à nossa coluna lombar. Tá. O importante é saber a característica dessa dor, se é a noite toda, ou seja, é importante que se faça um detalhamento com relação às características dessa dor, mas existe um tipo que é o mais frequente, que é o tipo de uma degeneração, muitas vezes, das articulações posteriores, em que o paciente, quando faz uma hiperlordose, aumenta a pressão dessas articulações e nesse processo de desgaste ou já uma leve artrose, já é suficiente para provocar dor. Muitas vezes um paciente com hérnia de disco, em que ele fica em decúbito ventral, ou seja, de barriga para baixo, dormindo de barriga para baixo, há um aumento da lordose, há uma pressão maior do disco sobre a raizinha do nervo, nos pacientes que têm hérnia de disco, ou uma protrusão de disco, que é uma fase inicial, e pode exacerbar a dor. E aí a posição lateral é uma posição que provoca uma acomodação, e o paciente se sente melhor e acaba relaxando um pouquinho essa compressão dessa raiz do nervo. Então, por isso que provavelmente esse telespectador, ele relata que se sente bem nessa posição lateral. Então, precisa ser investigado se existe algum comprometimento do disco ou da articulação facetária. Por exemplo, tem uma pergunta aqui que é do Edivaldo, de Pindaíba. Ele está dizendo que tem fortes dores na coluna quando ele fica mais de 20 minutos em pé. Uhum. E aqui eu quero acrescentar daquelas mulheres que utilizam o salto muito alto. Uhum. Isso pode acarretar algum tipo de problema na coluna? Tá. São duas situações importantes. Essa primeira situação, que 20 minutos em uma posição em pé, é pouco tempo para que isso seja suficiente para produzir uma determinada dor. Tá. Então, existe alguma coisa errada que precisa ser identificado e ser examinado. É importante que procure um médico, um especialista, um ortopedista, para se fazer essa avaliação. Mas o que é comum é um paciente que tenha algum tipo de lesão nessas estruturas ligamentares, pode ser muscular, uma sobrecarga, que o paciente tem uma fadiga muscular porque não tem um suporte adequado, mas existem diversas causas, desde uma sobrecarga muscular pura, ou uma falta de condicionamento muscular, até uma lesão de disco ou uma lesão mais grave, tem que ser identificado. O salto alto, ele realmente pode produzir a dor, porque esse salto, de uma maneira exagerada, acaba projetando. Então, as mulheres gostam porque melhora a estética. E os fininhos também, né? E os tem fininhos cada vez mais finos. E aí são piores ainda, porque são dois fatores. O alto, porque projeta o centro de gravidade para frente, então com isso a nossa coluna é projetada para frente, e para que a gente não fique nessa posição, a gente corrige com a coluna e provoca uma hiperlordose. E essa hiperlordose, então uma mulher trabalhando o dia inteiro com um salto alto, uma posição de uma hiperlordose forçada, vai aumentar e acelerar o desgaste das estruturas lombares, e isso acaba podendo provocar dor e uma degeneração precoce. E o fato dele ser mais fino acaba criando uma instabilidade muito grande. Tá. Então, o apoio é muito pequeno. Então, isso faz com que a pessoa fique alterando o centro de gravidade do corpo, e essa alteração pode provocar lesões ligamentares em tornozelo, no joelho, associado ao problema que acaba acarretando na coluna lombar. Então, deve ser evitado por tempos muito pequenos. Muitos pequenos apenas, para uma festa, alguma coisa assim. Exato. Doutor, eu queria uma palavrinha sua, doutor Paulo, sobre uma questão muito importante. Nós vemos aí muitas pesquisas sendo feitas com células-tronco, né? Uhum. E elas representam, assim, parece que um avanço ou não no tratamento de lesão muscular. Eu queria uma opinião a respeito desse assunto. O senhor vê como um bom caminho a ser seguido? Essa é uma linha de pesquisa que traz um horizonte animador
para nós que trabalhamos nessa área específica, com relação especificamente aos traumatismos medulares, em que tem um acidente, em que tem uma lesão, que acaba ocasionando uma paraplegia ou até uma tetraplegia. E a gente sabe que a lesão, quando ela é completa, Fábio, uma vez ela é instalada, ela não tem um tratamento que dê uma recuperação total. Quando essa lesão ela é incompleta, existem mecanismos de se descomprimir a medula, de se corrigir o posicionamento e tentar restaurar o funcionamento. E essa tecnologia das células-tronco, elas têm mostrado já não uma recuperação total, mas existem vários centros de referência no mundo pesquisando intensamente, e isso é uma experiência muito grande para esses pacientes, e a gente crê que isso vai produzir, a espera aí a médio ou curto prazo, uma recuperação melhor da função motora e sensitiva. Já está demonstrado cientificamente que pacientes que têm algum grau de recuperação na implantação dessas células-tronco, nessa região onde houve o traumatismo por uma vértebra que se fraturou e que está comprimindo a medula. Então, ou seja, essas pesquisas, elas mostram que é um caminho e é um desenvolvimento para que a gente possa realmente tratar essa situação que muda a vida da pessoa, das famílias, com várias situações, com repercussões em vários planos, né? Dr. Paulo Carvalho, ortopedista, queria agradecer muito sua presença nessa noite. Obrigado por estar conosco aqui. Foi muito esclarecedor as suas explicações.